Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago aqui do Portal Advocacia na Prática e hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Vanusa Mendes, do perfil Dia a Dia Advocacia, onde a gente vai falar muito sobre a reforma da Previdência, sobre a PEC 6 que está em tramitação no Congresso e quais são os seus impactos no dia a dia da advocacia previdenciária. Doutora, obrigado pela sua presença, é um prazer poder contar com o seu conhecimento e se você quiser cumprimentar o pessoal, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, doutor, sempre um prazer estar com você, obrigado pela parceria. Eu gosto muito de conversar assim, com outros advogados sobre as alterações legislativas, porque a gente tem outra visão sobre Perfeito. o que está acontecendo, né? A gente tem uma interpretação sobre a legislação com base naquele conhecimento que a gente tem no dia a dia da advocacia. Mas é bom a gente colocar para os advogados, desafiar os advogados a pensarem sobre essa reforma, porque para não acontecer o que aconteceu com a reforma trabalhista, que foi despejada assim, na comunidade jurídica, sem discussão, sem chamar a sociedade para poder discutir e principalmente o mundo jurídico, né? Discutir o que pode, o que não pode, o que é inconstitucional, o que é constitucional, enfim. Mas começando a nossa conversa, eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje, doutora, falando sobre essas alterações legislativas e qual que é o segredo para o advogado que quer ter sucesso na advocacia previdenciária. Bem, doutor Thiago, o que acontece? Nós estamos esperando a PEC 06, a aprovação, mas na verdade nós já tivemos uma mini reforma previdenciária. Com a MP 871, né? Exatamente, a MP 871, convertida em lei agora, do dia 20, né? Isso, semana passada. Essa semana ainda, então, né? Não adianta. O direito cada vez mais exige do profissional um conhecimento específico daquela área de atuação e as áreas ligadas àquela área. Eu vejo o que você sempre diz, eu também penso sobre isso, é que o advogado cada vez mais precisa direcionar a advocacia. Sim. Uma advocacia genérica, uma advocacia pautada no geral, ela nunca geral, consegue ser bem sucedida exatamente pelo fato de que, como o conhecimento é muito específico e, ao mesmo tempo, ele se relaciona com outras áreas do conhecimento, vamos imaginar, direito previdenciário se relaciona com direito administrativo, direito constitucional, tributário, processual civil, tributário. Se nós não focarmos, não há como você dominar todo o arcabouço jurídico. Você pode dizer que na sua advocacia você começou a ter sucesso a partir do momento que você setou ela só para o previdenciário? Indiscutivelmente. O faturamento aumentou, o número de clientes aumentaram? E por que isso acontece? Você começa a ser indicado como alguém que conhece do assunto, tá? Quando a gente começa a advogar, o que acontece conosco? Nós pegamos tudo que aparece. Né? E aí você perde um tempo imenso estudando outras áreas que você não entende. Você pega uma multa de trânsito. E aí, será que compensa? Né? Quando você começa a direcionar, é bem verdade que eu disse que o conhecimento do direito previdenciário ele esbarra em outras áreas. Mas quando você foca no conhecimento, quando vem uma alteração legislativa como essa, não te atrapalha, porque você só adapta o seu conhecimento àquela nova realidade. Isso. E o interessante também, a questão de quando você seta a sua advocacia e você se especializa, né? O cliente, ele fala assim pro outro, né? Vai no fulano de tal que ele me aposentou, né? Ou vai lá que ele vai te afastar, como se fosse o poder que a gente tivesse. Na verdade, é o nosso trabalho, mas quem faz isso é o INSS, né? Ou o judiciário. Mas é que eu chamo de marketing de resultado. Você vive isso hoje na sua advocacia, quando o cliente, você entrega o resultado para ele fica feliz a ponto de te indicar para outro cliente, esse outro cliente chega, foi fulano de tal, falou que você aposentou ele, que você afastou ele e tal. Acontece isso na sua advocacia? Isso, muito. Principalmente com benefício por incapacidade, que é o que eu mais faço. Porque o que acontece? O cliente, quando ele vai, o segurado, ele vai até o INSS e ele, até para pedir o primeiro requerimento lá, fazer agendamento da perícia, parece simples, né? Eu sempre digo que o INSS criou uma figura do advogado como algo ruim, um intermediário ruim. Mas hoje, cada vez mais, o segurado que agenda um benefício, primeiro que hoje nós temos uma total informatização. Sim. O segurado não vai mais à agência para poder... ligar, nem conseguir ligar, né? Então, ele precisa... Então, vamos imaginar aquele segurado que antes ia sozinho ao INSS. Ele não tinha noção de quais documentos ele devia levar, de qual relato ele devia falar para o perito, como contar aquela incapacidade, como contar que aquela doença
o incapacitava para a atividade habitual. Sim. E quando ele procura um advogado, e quando um cliente fala assim para o outro, fala, olha, eu fui na doutora fulana e ela me explicou como eu tenho que falar com o perito. Então você passa a orientar o cliente desde o início. E nós estamos criando uma cultura, doutor Tiago, no direito previdenciário, de tratar o cliente, de ensinar o cliente que ele precisa do advogado, inclusive para o pedido administrativo. Isso agora vai ser definitivo. Ainda mais com o meu INSS, né? O segurado não vai ter condições de ir lá na internet e fazer o requerimento sozinho. Exatamente. Né? Memorando circular 6 e 7 do INSS impediu os atendimentos na agência, né? Restringiu. E o que acontece? Imagina um segurado, nesses rincões do país, precisa fazer uma autodeclaração como segurado especial. Imagina que ele vai ter acesso ao meu INSS, saber se cadastrar, que tem o que ele tem que escrever. Gente, a senha é complicada, então não é acessível. Sim. E como nós militamos na área e temos a facilidade, o cliente passa a entender, criando uma cultura de que ele precisa de você, ele passa a entender, e quando ele vai indicar, ele fala, olha, procura a fulana que ela te explica como falar com o perito. Isso acontece muito. Por que acontece, né? Eu falo sempre para os meus clientes, primeiro eu dou o valor do trabalho que vai ter na vida dele. Exato. A gente está falando de benefícios substitutivos de renda, ou seja, Perfeito. Ele precisa do Estado para poder se manter. Ele vai buscar isso no INSS, né? Vai buscar isso na Previdência Social. Olha a importância do nosso trabalho. Se não é o nosso trabalho, ele não tem com que sobreviver. Exatamente. Ele não tem com que se manter. Quando você dá essa noção para ele do valor do seu trabalho para ele, nesse sentido, ele fala assim, pagar 30% é o de menos. Pagar 30% dos atrasados é o de menos. Eu quero receber para eu poder me sustentar. Exatamente. E até brinco, né? Que às vezes o segurado ele não vê os atrasados agora, ele só vê quando sai, né? Então é bom você deixar bem, eu não sei se você faz isso no atendimento, deixar ele bem ciente do percentual dos honorários que vai cair sobre os atrasados também, né? Sim. Você faz isso na sua advocacia? Sem dúvida. Eu acho que a primeira conversa com o cliente, principalmente o cliente segurado, tem que ser uma conversa assim, no sentido de que ele entenda. Claro. A gente sempre fala, doutor, que nós temos que nos colocar no nível do segurado. Sim. Né? A linguagem que a gente vai entregar. Sim, também. Dizer para ele, olha, o tempo que o judiciário leva não é você que decide. Por quê? Porque você vai criar nele a ciência do que está acontecendo. Sim. Né? Eu sempre falo para o meu cliente, olha, eu só vou entrar em contato com você quando eu tiver alguma coisa importante. Porque às vezes o cliente está acompanhando pela internet e qualquer coisinha lá ele quer saber. Despacho de mero expediente, né? Exatamente. Aí ele quer saber o que é. Atende-se a parte para se manifestar em réplica, a defesa do INSS, ele vai querer saber. E também acontece uma coisa que eu acho que daqui para frente nós temos que trabalhar também. Os pedidos administrativos passam a ser praticamente pelo advogado. E nós sabemos que surgirão aí uma concorrência de não advogados que já fazem isso. Aqui na nossa cidade mesmo a gente tem isso, então, na frente do INSS. Perfeito, né? Mas nós temos que criar uma cultura, essa cultura de que o advogado faz o agendamento, que o advogado acompanha desde o começo. E aí então cobrar em benefício. Né? Nós temos que aprender a cobrar. Sim. Porque a advocacia previdenciária ela era uma considerada, assim como a trabalhista, de menor valor. Isso. E hoje, estando aí em todas as televisões, na mídia como um todo, é o que mais se fala. As pessoas estão... eu até falo, doutor, por exemplo, eu vou dar algumas palestras agora sobre atualização legislativa. É o momento do advogado que trabalha na seara previdenciária, ele ter esse feeling de oferecer para a comunidade compartilhar o conhecimento, né? Não estou falando de você fazer captação ilegal de cliente, nada disso. Mas você dar a sua cara, você mostrar quem você é. Não, mas é um papel social que a gente tem como advogado de informar a população. Né? Lógico, não dá pra gente ficar tirando dúvidas individuais, consultas, principalmente o WhatsApp. Eu tenho visto hoje muito cliente mandar uma mensagem, você pode tirar só uma dúvida minha? Não, é educar o cliente, mostrar para ele se valorizar, mostrar para ele o valor do advogado. E aí quando você passa a compartilhar isso numa palestra, numa aula ao vivo, num evento que você foi convidado, além de você aumentar a sua autoridade, você está exercendo esse papel social do advogado de informar a população. Né? Exatamente. E agora já entrando na questão da PEC, como que está a situação? Qual que é o status da PEC hoje no Congresso? Como que ela está? Então, ela acabou de passar pela Comissão Especial
A gente sabe que tem a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a especial. Na especial, houve uma alteração brutal. Ela praticamente, o texto já não é mais o mesmo. Sofreu muitas críticas, né? Apesar de ter tido pontos muito bons, por exemplo, a capitalização foi tirada, relativou-se a questão da desconstitucionalização, então muita coisa foi tirada. O BPC, a aposentadoria especial do trabalhador rural, que também estava previsto muita, inclusive até cobrança. Também uma coisa interessante no texto da PEC que foi retirado do texto original, era assim, era quase que a gente brinca que existe a jurisprudência defensiva. A gente brinca não, está doutrinada, é doutrinariamente comentado, né? E agora também a legislação, ela previa, inclusive, casos em que o judiciário não poderia se manifestar. Ou seja, uma mordaça. Exatamente. Então, foi tirado do texto também. Porque nós sabemos, doutor, que toda vez que há uma reforma previdenciária, na legislação previdenciária, como houve em 98, surgirão inúmeras ações, surgirão teses revisionais. Sim, é isso que eu ia até comentar depois. Em 98, os advogados ganharam muito dinheiro. E o INSS gosta de pagar, né? Exatamente. O INSS é o maior litigante que a gente tem hoje no país. Maior litigante do país. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no workshop. Eu vou trazer dados para vocês de como o INSS ele tem um número elevado de ações, de demandas. Vamos trazer até cálculos que o próprio INSS oferece para pagamento espontâneo de acordos, né? Ou de condenações. Muito embora demore, né, por questão de ser precatório, dependendo da época do ano e tal, mas é interessante, fica ligado no workshop que a gente vai tratar sobre isso também. Essas alterações, elas podem aumentar o fluxo de ações, então, seja para revisionais ou até mesmo para concessão de benefícios? Sem dúvida. Eu creio, por exemplo, que a própria MP 871 convertida em lei, ela já traz alguns indícios de inconstitucionalidade. Por exemplo, prevendo que a dependente, companheira de união estável, terá que provar dependência econômica, né? Sendo que nós sabemos que a Constituição, no artigo 226, reconhece a entidade familiar e equipara ao casamento. Então, eu vejo, isso é só um dos elementos que eu vejo que poderão aí ensejar muitas ações, também com relação às regras de transição. E outra, doutor, os segurados hoje, que têm um tempo aí, que vão entrar na regra de transição, eles estão procurando muito a gente. A gente aumentou em número de 3, 4 vezes o número de consulta. Por exemplo, período especial. O período especial, a aposentadoria especial, ela praticamente vai sofrer um golpe muito forte, né? Mas aqueles que têm períodos a serem contabilizados, muitas vezes nem sabem. Né? Esse período é aquele que faz o cálculo lá, dependendo da atividade, né? Ou do sexo, é 1,4, né? Exatamente. Então, para cada um ano trabalhado, a criança aí 4 meses. Exatamente. Imagina um homem que tenha 31 anos de contribuição, se ele conseguir converter 10 anos que seja. Ele vai para 35 e aposenta por contribuição, né? Esses períodos, o advogado é que identifica. E o advogado que milita na previdenciária e trabalhista ao mesmo tempo, que é muito comum, ele tem a vantagem de conseguir ter acesso de cara a esses documentos. E ele já consegue identificar ali um possível período especial. Seja porque a gente sabe que até 95 era por enquadramento profissional ou por agente. Agora é só comprovação da atividade. Com comprovação, mas aí que tá. O conhecimento do que entende as instâncias superiores, que é o que é fundamental. Os temas do STJ. Perfeito. Né? Pode te dar um ganho nas ações previdenciárias. Né? Que incrível. Por exemplo, se você não entende como o STF entende a questão do ruído, tema 555, você pode perder um potencial cliente ali, um potencial conversão de período por não conhecer. Outra coisa que eu digo também, conhecer o que pensa o STJ e o STF sobre os temas, né? Você vê, tem advogados que não sabem a questão do interesse de agir, né? Porque é uma questão, tá demorando... Exato, né? Tá demorando para conceder, como que faz? Né? Há uma saída? Sim, há. Mas tem que conhecer a jurisprudência do Tribunal Superior. Essa questão do interesse de agir é aquela questão de precisa do indeferimento administrativo ou não para poder ingressar? Quais casos precisa, quais casos não precisa. Por exemplo, casos que a autarquia é já notoriamente contrária, não precisa. Não, como o caso da reaposentação, né? Exatamente. Você vai fazer o requerimento de uma aposentadoria
de um benefício posterior a uma aposentadoria já concedida, né? Se consegue comprovar a contribuição, por exemplo, 15 anos a mais aí de contribuição, vai para uma aposentadoria por idade, Exatamente. que às vezes ela é mais vantajosa que uma aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Por conta do Também cálculo, no caso, por exemplo, dos 25% da grande aposentadoria, o STJ tem o entendimento de que qualquer aposentado que vier a depender de terceiro o tempo todo, né, permanentemente terceiro, ele tem direito ao adicional. Não ia revisar essa tese Então, de novo? aí foi para o STF e o STF vai analisar a questão. Mas veja só, é um caso que não precisa de pedido administrativo. Porque eles não vão negar. O INSS não tem nem como, né, fazer Exatamente. o requerimento. Eu quero pedir o adicional, mas qual que é o seu benefício? É aposentadoria por tempo de contribuição. Não, mas não tem esse adicional para quem o INSS entende dessa forma. Perfeito. Né? Não dá nem para fazer o requerimento administrativo. As pessoas agendavam uma perícia, e a perícia, como ela é para tudo, né, em termos de incapacidade, é o que vai dizer, né? Mas o INSS tem negado ou até se recusado em alguns locais a fazer o pedido. Se você pudesse pontuar 2 alterações que vão impactar a demanda dos segurados hoje do escritório de advocacia, quais seriam dessas alterações que a gente tem assim? As regras de transição seria uma. O segurado vai ter dúvida na hora de fazer a contagem. Quanto tempo eu preciso a mais para poder entrar com o pedido agora, que eu já tenho os 30 anos ou tenho os 25 anos, enfim. O primeiro impacto, eu diria que não vem nem com a reforma. Ele vem com a reestruturação do INSS. O fato de nós termos hoje uma digitalização, né, como a gente já falou anteriormente, o fato das agências, a ideia nesse último congresso do IBDP, do IEPREV, que foi lá em Belo Horizonte, foi dito muito isso. A questão afastar o segurado. O segurado agora, cada vez mais, vai se direcionar ao banco, por exemplo, prova de vida. Já é assim. E hoje, com as mudanças, a prova de vida é para todo o benefício. Imagina quantos benefícios serão cessados porque o segurado não sabe que ele tem que fazer prova de vida por um auxílio-doença. Sim, e vai bater na porta do escritório de advocacia. Exatamente. E essa informação não é concedida. Você quer ver um outro caso, doutor? O caso da mensalidade de recuperação. O segurado está em aposentadoria por invalidez, ele é convocado, ele faz a perícia e ele recebe uma cartinha e começa a receber 100%. Ele só vai se tocar que houve uma mudança teve a redução. Quando mudar para 50%. Porque daí e aí que ele procura advogado. E aí já passou o prazo para recorrer, né? Administrativamente. Aí vai ter que partir para o judicial. Né? No caso da prova de vida, o segurado que não comparece para fazer a prova de vida naquela data daquele limite disponibilizado na lei, aí o benefício dele não é cancelado, é só suspenso, correto? É assim, é enviada uma correspondência, por isso que ele tem, o dever dele é manter o seu endereço atualizado, porque vai ser presumido que recebeu. Se não apresentar defesa, aí o benefício é suspenso. Uma oportunidade de ganhar um pouquinho aí em cima assim, no bom sentido, né, de você fazer um trabalho para ganhar um pouquinho em cima dessa situação, né? Você disponibilizar para a sociedade, para a comunidade em si, a importância de fazer a prova de vida, ou de fazer a atualização do endereço, atualização cadastral no INSS, que você pode fazer pelo próprio meu INSS, correto? Sim. Então você cobra lá, sei lá, R$200 para fazer uma atualização do endereço. Valor de uma consulta, perfeito. 200, 250, R$300. Fala assim, se você não fizer a atualização do seu endereço, eu posso fazer para você aqui, senão você vai perder seu benefício. Exato, doutor. Né? Você trabalha na dor do cliente. Imagina a pessoa que está começando a advogar. Nós sabemos, eu e você, como é difícil o começo da advocacia. Muito, bastante. E aí você tem a possibilidade de ganhar já com esse tipo de procedimento. Sim, né? É tão simples, você vai abrir o computador ali, se você já... Inclusive, a gente tem um curso, né, de prática previdenciária, tem uma aula ensinando, né, como que é o meu INSS, né, como que utiliza o sistema. E você é muito simples, você pega lá o endereço do segurado, entra no INSS, faz a atualização cadastral e cobra lá a consulta dele. Né? Eu estava até comentando hoje que já colocaram até a simulação da renda mensal inicial, né? Perfeito, no INSS, exato. Né? O cliente pode sair dali da sua consulta já sabendo basicamente quanto ele iria receber, mais ou menos, né? Não é exato, né? Se o seu advogado souber valorizar a consulta, ele extrai um CNIS na hora, ele vai comparar com os carnês, com as carteiras de trabalho, eventualmente já perceber que tem um período ali que não está computado. Exato, um período com um indicador, um período que não está no CNIS. Sim. Você cobra em torno de quanto fazer uma correção do CNIS, uma averbação? Depende. Se for algo simples, por exemplo, se a carteira de trabalho está em ordem, porque a gente lembra que a carteira de trabalho precisa estar
ela tem cronologicamente em ordem, com o registro, né? Se ela tá com uma... É bonitinha. As atualizações salariais. Perfeito, tudo certinho. Aí eu posso, dependendo do caso, posso cobrar de R$ 1.000 até agora. Se a gente percebe que vai haver alguma dificuldade, que eu vou precisar fazer um recurso, ou eventualmente até uma ação declaratória, né? Porque nos termos da súmula 242 do STJ, aí a gente combina. O que eu costumo falar para o cliente? Eu costumo cobrar por etapas. Por exemplo, se eu até coloco isso para ele, até uma cláusula contratual. Olha, eu tenho isso aqui para corrigir. Se porventura der tudo certo, do jeito que eu estou pensando, logo de cara, sem precisar recorrer, né, fazer um recurso aí no INSS, eu vou te cobrar X. Caso contrário, agora, se nós formos para via judicial, aí eu vou te cobrar Y. E assim o cliente fica satisfeito, porque ele sabe que você não vai cobrar um valor cheio, você vai cobrando conforme o teu trabalho vai sendo executado. E se no caso, por exemplo, chega um cliente lá e fala, olha, já estou aposentado, mas eu tenho algumas informações aqui que precisam ser corrigidas no meu CNIS porque não foram consideradas na hora de fazer o cálculo, né? O período básico de cálculo lá. E o meu salário hoje tá menos do que eu achava que eu tinha para receber. Perfeito. Isso é um pedido revisional, né? Você vai fazer essa averbação e faz o pedido no próprio INSS, né? Veja só que interessante. Dá para fazer o cálculo. Agora, olha que interessante também. O próprio procedimento administrativo da IN 77, nos 559 seguintes lá, prevê a possibilidade de uma revisão administrativa. Sim. Lógico, se você não vai... o ideal é que seja sem novos documentos. Porque se eu juntar novos documentos, a eventual deferimento daquela verba a mais será dali para frente. Mas vamos imaginar que houve um equívoco na concessão. Não analisou algum Olha, período. O documento foi juntado, tá tudo na carteira de trabalho, você pega o processo administrativo e você vê que não considerou tantos anos o que poderia ter aumentado em valor do rendimento dele, às vezes em meio, um salário mínimo. E você colocando isso em anos, eu até mostrei nos meus stories um dia desse, um segurado aposentado, ele é aposentado em 2012, e aí me procurou porque ele havia apresentado PPP, apresentou tudo e não foi reconhecido. Eu ajuizei a ação, uma revisional, na primeira instância eu não consegui, e agora eu tive um parcial provimento e 5 anos a mais. Veja, olha só, de 2012 que ele aposentou até agora, será feito um cômputo da diferença. O que calculo que vai dar uma diferença de quase R$ 700 no rendimento dele mensal. Imagina isso. Então, agora veja, só com um olhar técnico que você consegue perceber isso aí. Porque quando você analisa bem, é por isso que eu falo, né? Não adianta a gente vê muita gente com esses movimentos de empreendedorismo, não, você tem que ser um advogado empreendedor, tem que buscar o marketing para poder fazer a publicidade do seu escritório, mas não se fala muito em conhecimento, que o advogado deve buscar conhecimento. O que adianta você saber como trazer o cliente, não adianta, mas não saber como atender esse cliente, nem saber o que entregar para ele, né? Olha a responsabilidade de você pegar, quando pego benefícios aqui para fazer, eu fico preocupado, será que eu estou entregando o melhor benefício para o segurado? Que nem esses dias veio uma moça aqui com a mãe dela, ela queria um afastamento por auxílio-doença, tá? Teve que fazer uma cirurgia no braço e tal. Aí eu analisando o CNIS dela, eu verifiquei que ela já teve outros afastamentos, ela tinha acho que 12 anos e alguns meses de contribuição e intercalados com afastamento. Como, sei lá, da súmula 73, tal, que agora a reforma também vai tirar essa possibilidade, né, de fazer o cálculo das contribuições fictícias, período ficto já era. Aí eu falei para ela, não, olha só, analisando aqui, eu não olhei o CNIS ainda, não fiz o cálculo no próprio site do meu INSS, para verificar quanto tempo tem, mas você está me falando que ela tem uns 12 anos, tal, estou vendo aqui que tem um período intercalado, ela pode aposentar por idade, porque ela já tem 62 anos. Então qual que é mais vantajoso para ela, aposentadoria ou auxílio-doença? Sendo que o auxílio-doença ela vai ter 4 meses só e depois ela é chamada para poder revisar esse benefício e a aposentadoria por idade é ad eterno, até ela falecer aí, né? Então você tem essa responsabilidade de analisar qual que é o melhor benefício. Exatamente. Não jogar para o judiciário decidir qual que é o melhor benefício, né? Exatamente. Que tem essa tese também. Você quer ver, por exemplo, o caso da aposentadoria por invalidez? Mesma coisa que você está falando aí, mais ou menos. O camarada recebe alta. Você vai fazer o cálculo, às vezes, e às vezes, aquela incapacidade dele, que o INSS não reconhece, ou que já ele vai ser encaminhado para uma reabilitação, eventualmente e tal. Algumas vezes, porque a incapacidade... O que a gente entende hoje como deficiência? De longo prazo, mais 2 anos, né, de que impeça aquela pessoa de concorrer em igualdade de condições em sociedade.
Algumas vezes você consegue aposentadoria do deficiente. Verdade. Você agenda a aposentadoria do deficiente, grau leve, médio, dependendo do grau, você já consegue. E aconteceu isso comigo com um caso, foi procurada e ele tinha, o INSS entendeu que ele estava capaz, ele teve uma paralisia infantil, que uma das pernas dele ficou com sequelas. E o INSS deu alta para ele, reabilitou e deu alta. E aí nós agendamos um pedido de aposentadoria do deficiente. E deu grau médio e ele conseguiu se aposentar. Perfeito. Para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, eu quero fazer duas perguntas de cunho pessoal aqui para a doutora Vanusa. Sendo a primeira, vale a pena hoje o advogado investir nessa área mesmo após a reforma? Vale a pena ele... porque assim, com a área trabalhista, muitos ficaram com medo da demanda cair. E realmente, a demanda ela caiu de processos aventureiros, não de processos que realmente dão resultado. Esses continuam e a gente tem visto isso aqui. Eu atuo na área e eu tenho visto isso aqui. Mas a demanda vai diminuir ou vai aumentar? Eu acredito que vai aumentar depois da reforma. Então, vale a pena ainda investir na área previdenciária para quem está começando do zero, do absoluto zero? Eu creio que é uma das áreas mais... como eu vou dizer? Rentáveis e mais com melhor... Promissora. Mais promissora, a palavra é essa. Tá. Por quê, doutor? Como a gente estava dizendo, é uma área que quando você está começando, você precisa de dinheiro rápido para pagar suas contas, né? Sim. E você vai ter um número de segurado procurando que não tinha. Sim. Nós não tínhamos. Sim. E as ações também vão crescer por conta de tudo. Eu acho que é o contrário do que aconteceu com a reforma trabalhista, que foi uma reforma que aconteceu na esfera privada, né? A reforma previdenciária, ela vai atingir aí, como eu sempre digo, 30 a 35 anos da vida do segurado, né? Sim. E isso demanda aí que o segurado, ele vai procurar um advogado, não tem jeito. Então, é promissor. Agora, o que eu penso, doutor Tiago, o que eu vejo na advocacia como um todo, é a mudança da mente. É a mudança do paradigma, de você parar de encarar a advocacia como algo que você vai sentar na sua cadeira e o cliente vai aparecer do nada para você. Não tem como, é você trabalhar esse lado. É você aprender a divulgar o seu nome aonde as pessoas estão, né? Sim, e a gente vê no nosso dia a dia, qualquer pessoa pode ter um problema com a previdência. Sem dúvida nenhuma. Pessoa, por exemplo, o cara que você costuma lá tomar café na padaria. O cara está trabalhando ali dentro da padaria e às vezes ele tem algum problema ali que o patrão não está recolhendo as contribuições previdenciárias dele, ou ele já deu tempo que ele quer sair dali, quer aposentar e ele não sabe como. Eu lembro de uma situação que eu estava num posto de gasolina em Salto, uma cidade aqui do lado, e inclusive eu morava em Itu na época, e eu estava tomando café, eu tinha feito alguma coisa, estava voltando para Indaiatuba ou indo para Itu, não lembro, eu estava tomando café no posto, e tinha uma moça no caixa, conversando com uma cliente, ela falou assim, não aguento mais, tô muito cansado, não consigo mais trabalhar, já é a terceira vez que eu vou lá, eles não me dão benefício, a perícia não me dá nada. Aí eu peguei e perguntei para ela, o que aconteceu? Eu sou advogado, se eu puder ajudar em alguma coisa? Não, eu fui no INSS fazer uma perícia e não deu certo. Eu falei, tá bom, vamos sentar aqui e conversar, tal, eu posso te ajudar. Dali, eu saí com 2 contratos, um auxílio-doença e uma aposentadoria por idade. O marido dela trabalhava no posto, ela trabalhava lá, mas tinha sido mandada embora. E aí eu perguntei pra ela assim, perguntei pro marido dela, você trabalha aqui e tal? Aí ela falou, mas meu marido também já tem o tempo e ele não consegue aposentar e não sabe por quê. Aí chamei ele para conversar, a gente sentou e falei, mas por que você não consegue aposentar? Porque minha carteira de trabalho tá com rasura, tal. Falei, não, daqui deixa eu dar uma olhada, tal, consegui resolver para ele sair de lá com 2 contratos. Exato. Veja, no cotidiano você consegue cliente, porque todo mundo tem problema com o INSS. Exatamente, e eu brinco, doutor, que quando eu vou ao supermercado e eu vou bater um papo com a caixa ali na hora que tá passando, eu sempre dou um jeito de falar que eu atuo no direito previdenciário e dou cartão. Eu, esses dias eu faço natação, eu tava com a senhora do meu lado, e aí a gente conversando sobre cada uma fazia, e ela me contando que era contribuinte individual desde tal período, mas que não sabia se tinha que aposentar ou não. Eu já ali mesmo falei, olha, assim que a gente sair daqui, vamos trocar contato, a gente vai marcar uma consulta, e fiz o cálculo para ela me pagou a consulta, fiz só o requerimento, não precisou de nenhuma atuação, mas é um jeito de você se divulgar. Não falta cliente, falta cliente. Hoje, em média, dá para tirar quanto na advocacia previdenciária? Depende do momento que você está hoje no seu profissionalmente. A advocacia previdenciária, depois que você já está atuando, difícil mês que você tire menos que 10, 15 mil reais. Tá, perfeito.
Perfeito. Então... E, aliás, há meses bastante bons em que sai lá um precatório, uma RPV, né? Além de lembrando que tem sucumbência, né? Também. Porque assim, o GEF não tem na primeira instância, certo? Isso. Mas óbvio que o INSS tem recorrido de tudo, né? Sim, aí então, é a possibilidade de você conseguir angariar os honorários na segunda instância, né? Exatamente. Eu tenho aqui alguns precatórios, até falo que são eventos de se comemorar aqui no escritório, né? Eu tenho um precatório que eu distribuí de R$200 mil, fora os honorários de sucumbência. Sim. Tem outro que foi um RPV que está saindo aí, vai ser só de honorários contratuais R$12 mil, mais 4 mil de sucumbência. Então você vê, num mês você pode fazer o faturamento de um ano com um processo só, né? Exato. E na advocacia previdenciária, quanto mais processos você tiver, sem dúvida, mais é melhor. Interessante que o advogado tenha essa noção de plantar. Sim. E vai colher, né? Sim. Nós estamos aqui em Indaiatuba na competência delegada, então há processos que demoram muito. Sim. Só que você deixando o cliente ciente, eu brinco pro cliente, falo pro cliente, pensa numa poupança. Sim, é isso aí. E quando mesmo. sai, a alegria. Assim você também, como advogado, tem que pensar nisso como uma poupança, né? Às vezes o advogado está começando, ele esquece. Como ele está muito preocupado com as dívidas ou as contas do dia a dia, ele esquece que ele tem que plantar para o futuro também. Sim. Né? E se ele quer rendimento imediato, esfera administrativa. Perfeito. Faz perfeito. o requerimento lá. Que é o que vai, nesse primeiro impacto agora das agências do INSS não mais ter um atendimento, vai ter um boom, com certeza. Então você vê, que interessante, né? Rendimento imediato na advocacia previdenciária é a previdenciária administrativa, né? Que é o que vai ter mais aumento agora. Agora você quer... Isso aí, assim, é para pagar as contas mesmo, ter um lucrinho aqui, um lucrinho ali. Exatamente. E tal. Agora, se você quer ganhar ações, assim, um valor de honorários muito alto, é plantar para colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Exatamente. Inclusive com o aumento de clientes. Você tendo sucesso numa ação... Olha, é incrível. Há um ditado que diz que se você for bem atendido, você vai contar para 3, 4 pessoas, né? Sim. E vai contar mesmo. Isso acontece muito. Eu tenho aqui em Salto, a cidade aqui do lado, se você for lá 3 horas da tarde, qualquer dia da semana, numa praça que tem lá, tem um monte de senhorzinho jogando dominó. Dominó não, como chama? Dama. Na praça, porque tem aquelas mesinhas já prontas, tal. Daí você vai lá, um monte. Imagina qual que é o papo deles. O papo deles é isso aí. É aposentadoria, é descansar, é poder receber o benefício, ou tá perdendo o benefício, tá perdendo dinheiro com benefício, enfim. Doutora, obrigado pela participação. A entrevista foi muito boa e agora em breve a gente vai lançar o curso novamente, uma nova turma do curso de prática em benefícios previdenciários, um treinamento que ele aborda toda a parte prática do advogado, seja na área judicial quanto administrativa, né? Sim, atualizado. Atualizado com a PEC, né? A doutora vai gravar algumas aulas agora também da Lei 13.846, né? Perfeito. Então, agora no mês de julho a gente tem o nosso workshop e fica o convite para você poder participar. Em algum lugar desse vídeo vai ter o link para você cadastrar aí o seu e-mail. Já de cara a gente manda um modelo de contrato de honorários, ótimo, né? Para poder utilizar aí já para você conseguir seus primeiros clientes, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.